Spit in the eye of a dead man's face. I take the wings of a man not yet in his grave. Take what's over all too soon. Nothing is over. Nothing's wrong. Salve, salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Separei dois lançamentos para comentar com vocês. Somos parceiros da loja Liga HQ, a melhor comic shop do Brasil. Toda quarta-feira tem promoção no site da Liga, além da loja física na cidade de São Paulo. Tudo isso na descrição desse vídeo. Clique e se cadastre porque vale a pena. Se você não é inscrito no canal Central HQ, clique em se inscrever, curta, compartilhe e comente os nossos vídeos. Não deixe de favoritar o site do Central HQ, que está com milhares de visualizações diárias, além da fanpage no Facebook, que eu posto as notícias e novidades do mundo dos quadrinhos, além de promoções para você fazer sua comprinha do mês. Vamos começar com o primeiro material, esse épico aqui, nesse formato luxuoso, imenso, publicação da editora Pixel, Príncipe Valente, volume 1, 1937-1938, publicação do Hal Foster nos tempos do Rei Arthur. Quando eu coloquei essa edição aqui na estante, a galera, meu Deus, não cabe nem na prateleira e tal. Não cabe nessa aqui, mas cabe em outra. Realmente o material que vocês estão vendo, olha, ele é realmente grande. Bom, vamos fazer algumas considerações antes de entrar no mérito dessa publicação. O Príncipe Valente já foi publicado no Brasil por outras editoras, inclusive pela própria editora Ebal, lá atrás, na década de 70. Publicação, inclusive, num formato muito semelhante a esse aqui. A Ópera Gráfica, salvo engano, também deu uma certa continuidade a esses álbuns de luxo, de tamanho gigante do Príncipe Valente, mas as editoras acabaram saindo do ramo dos quadrinhos, enfim. Agora, a Pixel, felizmente, traz esse material clássico que influenciou diversos quadrinistas que você hoje paga pau. Sabe, caras como Jack Kirby, entre outros desenhistas, que simplesmente se inspiraram em Hal Foster e nas suas criações, no seu modo de desenhar. Bom, basicamente nós temos uma publicação em capa dura, estão até vendo o reflexo aqui do Príncipe Valente em destaque, né? O letreiro em dourado, a contracapa, cerca de 112 páginas, papel eu acho que é o offset, a cor dele é branca, mas tem um tomzinho amarelo também. Bom, Hal Foster, quando ele criou o Príncipe Valente, ele já era conhecido no meio das tiras dominicais, porque foi ele que criou o design do Tarzan. Tarzan é um livro, né, e foi adaptado para tiras dominicais, e Hal Foster foi chamado para criar o design do personagem, que perpetua até hoje esse estilo mais nobre e selvagem. Na introdução dessa HQ, é mostrado toda a história do Hal Foster, um trabalho editorial sensacional da editora Pixel. Conta toda a história dele, a insatisfação que ele tinha em desenhar tiras dominicais. Ele fazia isso porque realmente estava precisando de dinheiro. Inclusive, em alguns momentos, ele abandonou os quadrinhos, foi trabalhar com publicidade. Olha só a arte do cara. Sensacional, né? E depois ele resolveu, viu que os quadrinhos sim eram uma mídia muito interessante para ser trabalhada, e ele criou o Príncipe Valente, onde ele roteirizava e também desenhava suas publicações. Além do fato dele ter influenciado uma galera, o estilo da história ser muito interessante, nós vamos acompanhar a saga do Príncipe Valente. Uma coisa muito interessante são as pesquisas que o Hal Foster fez para compor todo esse universo do Príncipe Valente. Ele tinha livros e livros sobre a época medieval, inclusive sobre a vegetação que existia na localidade onde ele ia contar a história. Você passa ali no norte da Inglaterra, o que tem ali, em determinada época do ano, qual que é o clima. Então o cara era realmente muito minucioso no que ele estava fazendo. Outro ponto positivo é o uso da técnica, da narração, dos diálogos, não atrapalhar o desenho. Isso fazia com que a arte ganhasse um destaque maior nessas tiras dominicais. Além disso, apesar da história ser escrita na década de 30, ela não soa datada. Muito pelo contrário, é uma história ágil, com bom desenvolvimento. Obviamente, você tem que ter em mente que a história ela é contada na forma de tiras. Então você não vai ter grandes descrições, grandes diálogos, porque, obviamente, ele tinha uma limitação na hora de fazer as tiras. Aqui, a editora Pixel, ou a produtora do álbum original, ela acabou fazendo uma junção dos quadros de forma a compor uma história em quadrinho, e não exatamente seguindo as tiras dominicais.
E você percebe a arte do cara, que é simplesmente sensacional. Voltando ao plot da história, nós temos o príncipe Valente, filho de um rei que foi exilado, e ele parte em busca de aventura e para se tornar um grande cavaleiro. Quando ele vai parar nas terras do rei Arthur, ele quer se provar como um cavaleiro muito nobre. E o cara é foda. Ele não é aquele tipo de príncipe que fica ali nas asas do pai, que fica usufruindo de suas riquezas. Pelo contrário, ele é um cara muito corajoso, ele tem um ímpeto pelo heroísmo. E você vai acompanhar toda essa saga do príncipe Valente em se provar para o rei Arthur. Tem também o lance do amor, a disputa pela grande dama, ele combatendo. Olha só os cenários. Obviamente tem um tom de fantasia na história, afinal estamos falando de Rei Arthur, Mago Merlin, Morgana Le Fay, e ele com sua espada cantante, que foi forjada também pelo Mago Merlin. Uma história sensacional. Agora eu entendo porque o pessoal paga pau. Se você souber todo o contexto da publicação do Príncipe Valente e quem ele acabou influenciando, você percebe o quão foda é essa obra, que perdurou durante décadas aí sendo publicada. Que nota que eu dou para essa publicação? Eu não dou nota nenhuma, assim como falei de Flash Gordon, é uma publicação, na verdade, clássica, que a gente não precisa avaliar. Simplesmente compre porque vale a pena. O próximo material, Esquadrão Suicida Volume 2, Vivendo no Limite, um lançamento em capa dura da editora Panini Comics, material com cerca de 188 páginas, papel couché, escrito por Adam Glass, desenhos do Federico Dallocchio e Fernando Dagnino. Compila as edições de Suicide Squad 8 a 13 e Resurrection Man 8 a 9. Eu já fiz resenha do volume 1 dessa publicação, deu uma nota muito boa, me agradou bastante. Mas essa edição, ao meu ver, ela deixou um pouco a desejar. Vocês estão reparando que tem Resurrection Man 8 e 9, então há um crossover dentro dessa publicação. O Resurrection Man, ele seria um personagem capaz de ressuscitar após morto, óbvio, né? Mas cada vez que ele volta à vida, ele ganha um poder novo. É um poder aleatório, ele não sabe com que poder ele vai ressuscitar. E o Esquadrão Suicida, numa nova missão, comandada pela Amanda Waller, precisa capturar o Resurrection Man, que é o Mitch Shelley. E a história tem um desenvolvimento até interessante, mas é um roteiro bem direto, simples, mas, sabe, não é uma coisa muito atrativa, você não se empolga lendo a história. Até porque eu diria que tem repetições um pouco chatas dentro da publicação. Por exemplo, a Amanda Waller, o que ela fala não se escreve, basicamente isso. Então, ela fala, olha, se vocês me trouxerem a cabeça de fulano, eu vou dar uma remissão na pena de vocês. Aí todo mundo, ê! Daí no final, pegadinha do malandro, não vai acontecer nada. E o pessoal toda vez cai nessa, sabe? Ela fala que vai ajudar, vou ajudar sua família, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e ela não faz porra nenhuma, fala, é só a última missão e você não vai precisar mais servir a Força Tarefa X, né, como eles são conhecidos também. E o pessoal meio que cai nessa lábia dela. Mesmo o pistoleiro, que é o líder da equipe, um cara mais inteligente, por vezes ele toma algumas atitudes que você olha e fala, porra, cara, sabe? Não queira dar de bom moço, bom herói. Mas olha, é uma história que não chega a ser ruim, mas eu acho que se compararmos com o volume 1, eu achei que ficou a desejar essa publicação. A arte tanto do Resurrection Man, ela é bacana, como também do Esquadrão Suicida. E por fim, após esse crossover com Resurrection Man, eles vão ter que lidar com um vilão chamado Regulus. Ele que tem um sabotador, um espião dentro do Esquadrão Suicida, que vai tentar auxiliar ele na morte da Amanda Waller. Então, galera, eu diria que é uma história feijão com arroz, mas aquele feijão com arroz que talvez tenha passado um pouco do tempo. Um plot que, apesar de simples e direto, poderia ser um pouco melhor desenvolvido. Que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 7. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Dê o seu like, compartilhe, comente. Se inscreva no canal Central HQs. Ficamos até a próxima. Fui!